Bom, galera, noções de estatística, né? Aula 11, dados estatísticos. Então, vamos entender aqui a situação. São noções de estatística, ok? Considere os dados de uma pesquisa realizada em uma classe, uma sala de aula com 30 alunos, sobre as notas obtidas em uma prova de matemática. Então, aqui estão as notas. Isso aqui, no caso, é uma amostra, né? Uma amostra é como se fosse um subconjunto de um conjunto, ok? Para a gente fazer esses cálculos estatísticos aqui, nós precisamos compreender o que é amplitude, o que é um rol. E no caso, você vê que as notas estão todas aqui embaralhadas, misturadas, ó. Aqui tirou 3, aqui tirou 8, 6, ó, 3 aqui de novo, tirou 1, tirou 10, tirou 2, tirou 10, tudo misturado. Aí o que vem a ser amplitude? É difícil de enxergar, mas vamos entender aqui esse conceito, ó. É a diferença entre o maior e o menor número da amostra. Bom, tem a amostra aqui das notas. Então, o menor número aqui, o menor nota é 1. Não tem, ninguém tirou 0. E a maior nota é 10. Ó, tenho 2 10 e tenho somente uma pessoa que tirou 1. Perfeito? No exemplo da prova de matemática, o maior número é 10 e o menor é 1. Logo, a amplitude vai ser o quê? O maior valor menos o menor. Isso é amplitude. E o que vem a ser o rol? O rol é muito importante. É um conjunto de dados ordenado de forma crescente ou decrescente. Então, a gente vai ver que a gente vai colocar essas notas aqui num rol crescente ou decrescente. Crescente, da menor nota para a maior. E decrescente, da maior nota para a menor. Perfeito? O rol é importantíssimo quando nós estudarmos mediana. Ok? Fica ligado nisso já desde então. Vamos lá. Distribuição de frequência com dados não agrupados. O que vem a ser frequência absoluta? Vamos lá. Aqui eu tenho uma tabelinha onde já colocamos aquelas notas todas distribuídas de acordo com a frequência. O que é a frequência? Em um dado estatístico, é o número de vezes que esse dado aparece. Ó, a nota 1, ó, a gente viu que apareceu uma vez só. Nota 2, já aparecendo 3 vezes. Então, aqui você já está colocando numa tabela. Você pegou os dados não agrupados, já estão começando a agrupar eles aqui. Ou seja, não é bem agrupar, colocando numa ordem para que apareça a frequência. Olha, frequência absoluta. É um FIzinho aqui, pequenininho, né? Então, é indicado por FI. Então, aqui nós temos as 30 notas, ó. Tá aqui, ó, como a gente viu, ó, tirou 10, quem? 2 vezes apareceram 10, ou seja, 2 alunos tirando 10. O total aqui da minha frequência deu 30, perfeito? Tranquilo até aí? O que a gente fez? A gente agrupou, nota por nota, quantos alunos tiraram 1, quantos alunos tiraram 2, quantos alunos tiraram 3, foram 5 alunos tiraram 3, foram 4 alunos tiraram 4, 2 alunos tiraram 5, perfeito? Tranquilo? Frequência absoluta. São a quantidade de vezes que apareceu determinada nota aqui no nosso caso. Vamos lá. Agora a gente vai ver frequência relativa. Veja bem, no nosso dado aqui, nós tínhamos aqui as notas atribuídas, a frequência absoluta. Agora aqui eu abri mais uma coluna para colocar a frequência relativa. O que vem a ser frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total. Beleza? Tranquilo? Total de alunos aqui, ó. Tá? Veja bem, e a frequência RA? O que é esse RAzinho? Relativa acumulada. Tá? Frequência relativa acumulada. E estão aqui medidas aqui em porcentagem. Vamos lá, ó. Nota 1, quantos alunos? A gente viu que é 1. 1 no universo de 30, 1 dividido por 30, isso vai dar na casa de 3,3. Vamos somente entender o que é frequência relativa, olha. Então, é 1 por 30. Aqui, 3 por 30, ó, 3 por 30, a gente simplificando isso, vai dar o quê? 1 em 10. Então, é a mesma coisa que 10%. Tranquilo? Beleza? Ó, 5 em 30 vai ser 16,7%. Tá vendo? Tudo bem agrupadinha essa parte aqui da frequência relativa. E
você precisando fazer o cálculo, você tem que ter esta formulazinha aqui, ó. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. Beleza? E aqui, ó, o que significa aqui o meu N? Ó, essa letra aqui, sigma, né? É o somatório da frequência absoluta, que a gente já tinha visto que daria 30 nessa coluna, perfeito? O total da frequência absoluta aqui, relativa aqui, ó, nessa coluna, tem que dar um total de 100%. E aqui na frequência acumulada, vamos entender agora. Veja bem, um aluno corresponde a 3,3, tá aqui. Então, a frequência acumulada até agora, eu só tenho um aluno, então a frequência foi 3,3. Agora aqui, ó, nota 2. 2, quantos alunos? 3. 3 alunos, perfeito? 3 alunos deu o quê? 10%. Então, eu vou somar aquele 1 aluno com mais esse 3 alunos aqui, no caso com a nota 2, eu vou ter 3,3 mais 10, 13,3. Aí assim vai, ó, perfeito? Ó, 13,3 mais 16,7, 30. 30 mais 13,3, 43. Você vê que vai chegar até aqui. Nesta última linha aqui, ó, melhor, penúltima linha, né? Tem que fechar nos 100%. Tranquilo? Então, a frequência acumulada nada mais é do que o somatório das frequências relativas, desde a anterior. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Veja bem, continuando falando de distribuição de frequência com dados agrupados, né? Observando a estatura de 50 estudantes, obtiveram os seguintes valores medidos em centímetros. Então tá aqui, ó, mesma coisa, ó. Ali eu tenho uma amostra, não é verdade? Ó, 166 centímetros, a gente sabe que é 1,66 m. Aqui já tem 1,80 m, 173 centímetros. Então faz você falar em centímetro ou você fazer a conversão, que 1 metro tem 100 centímetros, né? Então você divide por 100 e você acha em metros, beleza? Tá aqui uma amostra, né? E aqui eu vejo o rol. O que é o rol? Ó, crescente, ó. 1,65, 1,66, 1,66. Quantas pessoas com 1,66? 2. 1,67, 67. Beleza? Vamos ver agora como é que vai ficar numa tabela que a gente vai agrupar. Aí, que tabela seria essa? Olha bem, agora a gente vai aqui obedecer colocando ela em uma estatura, fazendo classes. Vamos agrupar esses 50 valores em 10 intervalos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Denominados intervalos de classes ou simplesmente classes, tá vendo? Eu comecei com 1,65 e variei 2 centímetros. Se eu variei aqui no primeiro 2 centímetros, eu vou variar em todos esses intervalos aqui 2 centímetros, tá vendo? 1,67, 1,69, 1,69, 1,71, 1,71, 1,73 e assim vai até 1,83, 1,85. O que vem para a gente entender aqui o que seria essa amplitude nesse intervalo de classes? A amplitude é a diferença do extremo superior menos inferior. Repara que aqui serve, ó, no caso, quem tem estatura de 1,65 até 1,67, ó, não inclusive 1,67. Ou seja, são pessoas que têm estatura menor que 1,67 até, no caso, estatura de 1,65. Ou seja, vai de 1,65 inferior a 1,67. Esse intervalo, esse valor aqui serve, esse aqui não atinge. Repara que agora aqui embaixo já atinge. Perfeito? Tranquilo? E os intervalos sempre tem que ser o mesmo, beleza? Olha bem, olhando naquele outro dado da página anterior, né? Nós vimos que 1,65 eu tinha quantas frequência absoluta? Ó, FI, frequência absoluta. Eu tinha 3 pessoas com essa frequência, com essa estatura. Entre, né? 1,65 e inferior a 1,67. Beleza? E 3 no intervalo de 50, vai dar 3 sobre 50, vai dar 6%. Beleza? E a minha frequência acumulada, ó, como só tem essa frequência relativa aqui, acumulada é 6 mesmo. Sempre a primeira frequência relativa acumulada, ela é igual à frequência relativa, tá? E sem esquecer da formulazinha, né? Que a frequência relativa é igual à frequência absoluta dividido pelo total. Beleza? Tranquilo? Então aqui vai, ó.
6, ó, mais 10, 16, ó. Olha acumulado aqui, ó. 16 mais 8, 24. Repare que aqui tem que fechar nos 100%. E a frequência relativa fecha aqui junto com a frequência absoluta. Então, isso é bem tranquilo para a gente poder responder qualquer situação você tem nessa tabelinha aqui. Vamos lá. Vamos responder a letra A e a letra B aqui para ficar bem claro isso aí para a gente. Quantos estudantes têm estatura de 179 centímetros? Ou 1,79 m? Ou acima? Então, aqui para responder a letra A, eu colocaria aqui. Ó, estatura de 1,79 ou acima. Ó, 1,79, tá aqui, ó. Aqui eu passo a ter 1,79, que é inclusive 1,79, mas não atinge 1,81. Beleza? Acima, então, ó, pega aqui de 1,81 até 1,83, pega aqui, ó, de 1,83 até 1,85. Então, eu vou somar quem, ó, 8 mais 5 mais 3. 8 mais 5 mais 3. Isso vai dar quanto, gente? 16. Fechou. Beleza? Então, você só vai olhar para essa parte aqui, ó, acima de 1,79, né? Inclusive 1,79, ó, tem estatura de 1,69 ou acima. Então, é daqui para cá. 8, 5, 3. Fechou. Tá legal? E qual é o percentual? Ah, o percentual vai ser quem? Olha bem. Vamos aqui entender, ó. Aqui eu tenho 16, né? Com 8 equivale a 16, ó. 8 sobre 50, 16%. 5 sobre 50, 10%. 3 sobre 50, 6%. Então, eu vou somar, ó, 16 mais 10 mais 6. Então, 16 mais 10 mais 6. Isso vai dar 26, 32%. Bem bacaninha, né? Tranquilo, você olhou para a tabela, interpretou, sabendo que aqui 1,79 inclusive e 1,81 exclusive. Beleza? Vamos para a letra B? Qual o percentual dos estudantes que tem menos de 1,71. Ah, menos de 1,71. Então, aqui, ó, 1,71 serve? Não. Então, vai servir para mim, ó, de 1,65 a 1,67, de 1,67 a 1,69, de 1,69, inclusive, e 1,71 exclusive. Então, não entra, no caso, não vai entrar 1,71. Agora, ó, qual o percentual? Ele não quer saber essa coluna aqui no caso da frequência absoluta, tá? Então, você não vai somar 3, 5 e 4. Ele quer percentual, então tem que ser o quê? Na frequência relativa. 6, 10 e 8. 6 mais 10 mais 8. Isso dá 18, dá 24%. Viu? Você tendo posse de uma tabelinha dessa ou caindo numa questão com uma tabelinha dessa, você tem que saber fazer essas identificações. Tranquilo? Beleza? Ficou bem claro aí, frequência absoluta, frequência relativa em percentual, frequência relativa acumulada. A acumulada você vai o quê? Somando a anterior com a posterior, tá vendo? Ó, 6 mais 10, 16, 16 mais 8, 24. Vamos lá, próximo. Bom, agora aqui, vamos fazer um comentário sobre os tipos de gráfico que pode surgir. Porque você bate o olho e você já sabe o que é um histograma, né? O que é um gráfico de barra, o que é um gráfico de coluna, o que é um gráfico de setor, né? O que é um pictograma. Vamos lá. Histograma, essa é a definição. Eu coloco aqui, mas você bater no olho você vai interpretar logo, tá? É um gráfico formado por retângulos justapostos. Olha bem, ó, justaposto, tá vendo? Ele não tem um espaçozinho aqui, ó. Ah, ele já é geminado, ó. Tá vendo? Não tem espaçozinho entre no caso aqui, uma coluna e a outra. Entre um retângulo e o outro, tá? Então, justapostos, temos como base o intervalo de classe, ó. Tá aqui o intervalo de classe. Aqui seria o nosso 0, ó. De 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Beleza? Sendo a área de cada retângulo proporcional à frequência correspondente. Ó, qual vai ser a área desse retângulo? A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Ó. Aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 4 dá 2. Ó, a área desse retângulo aqui, ó, quanto que vai ser? Ó,
4 tira 2, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5, 2 também. Aqui, 8 menos 4. Vai dar quanto? Ou melhor, 6 menos 4, 2. 2 vezes 12. A área desse retângulo aqui maior, 24. Dividido pela frequência, também dá 2. A frequência é 12, né? A área desse outro retângulo, ó, repara, ó, 8 menos 6, 2. 2 vezes 8, 16. 16 dividido pela frequência. 16 por 8, 2. E aqui, ó, 10 menos 8, aqui também, ó, a minha classe, perfeito? Como ele diz lá, ó. 2 vezes 1, 2 dividido por 1, 2. Então, bem entendido essa parte aqui, ó, proporcional à frequência da classe, tá? Aí aqui veio o exemplo, né? A distribuição das notas dos 30 alunos de uma escola está representada abaixo, em que as classes da distribuição aparecem no eixo das abscissas e as frequências no eixo das ordenadas. Eu aproveitei esse exemplo para explicar, para a gente enaltecer bem essa situação aqui das classes, como é que vem aqui no nosso abscissa, né? E aqui o número de alunos aqui na nossa ordenada, tranquilo? E aqui vem, ó, mostrando, ó, 0 a 2, ó, 0 a 2 eu tenho quantos? Ó, 4. De 2 a 4, ó, 2 a 4, eu tenho quanto? Ó, 5. De 4 a 6, ó, 4 a 6, ó, eu tenho quanto? Eu tenho 12 lá em cima. Ó, de 6 a 8, eu tenho quanto? Ó, eu tenho 8. De 8 a 10, eu tenho quanto? Ó, 1. Beleza? Somando aqui, o que é esse Fzinho aqui, gente? A minha frequência absoluta. Tá? O total é Nzinho, ou o somatório, como queira, de Fi, vai dar os 30 ali pra gente. Tranquilo? Então, isto é um histograma. Não pode confundir com gráfico de coluna. Valeu? Aqui mais um detalhezinho, né? Ao ligar os pontos médios da parte superior de cada retângulo do histograma, obtemos um polígono denominado polígono de frequência. Ó. Aqui, ó, ponto médio, né? Ó, o ponto médio aqui, ó. O ponto médio, aqui o ponto médio, e aqui também vai cair aqui fora no ponto médio, ó. Começa aqui no ponto médio também, tá vendo? É um polígono de frequência, é um detalhezinho, pode uma questãozinha teórica, uma figura, e você sabe o que está se falando, valeu? Temos aqui agora o gráfico de setores, muito comum, muito utilizado, e cai bastante esse tipo de gráfico. É um gráfico circular, né? Por isso aqui a gente vai dividir em setores, né? É empregado quando se pretende ressaltar a participação de um determinado dado em relação ao todo. Cada um dos dados é representado por um setor circular cuja área é proporcional à sua frequência, beleza? Vamos aqui a esse exemplo para entender isso aqui, ó. Para saber o número de fumantes e não fumantes em um determinado mês, um restaurante pesquisou 1.000 clientes e concluiu. Então, aqui, ó. Aqui ele tirou os dados. Fumantes, 250 no universo de 1.000. Ó, 250 no universo de 1.000. Vamos simplificar isso aqui cortando somente um zerinho ali de baixo, com o de cima ficou o quê? 25 sobre 100 é quem? 25%. Esses aqui são os fumantes. Beleza? Fumante. Olha aí. Eu tenho 25%. Está aqui no gráfico, ó. Então, 25%, se você tem uma circunferência de círculo, é 1/4, não é? Ó, simplifica isso aqui por 25, não vai dar 1/4? Então, está aqui certinho o gráfico de setores. Aí, os não fumantes, né? Não precisava nem fazer o cálculo, mas como ele já fez aqui na pesquisa 750, no universo de 1.000, a gente também simplificando aqui vai dar o quê? 75 sobre 100, que é a mesma coisa que 75%. Beleza? Você ressalta a participação de determinado dado em relação ao todo. Perfeito? Gráfico de setores. Cai muito. Agora aqui mais para a gente ver os gráficos de coluna e o gráfico de barras. Ó, coluna são utilizados para comparar grandezas através de retângulos dispostos verticalmente. Ó, coluna. Grandeza verticalmente, tá vendo? Então, aqui ele colocou meninos e meninas, né? Meninas acho que é o mais clarinho, né? E aqui o meninos mais escuro aqui no caso. Perfeito? Repara, ó, tem esse espaçozinho aqui, ó. Lá no histograma não temos. Ou horizontalmente barras, ó. Horizontalmente barras, ó. Barra, tá vendo? Ruim,
regular, bom e ótimo. Beleza? Os retângulos têm comprimentos proporcionais às respectivas frequências. Mais para a gente identificar isso aí, viu, galera? E a representação gráfica aqui do gráfico de pictórico ou pictograma. É muito utilizado em publicidade, viu? É representado por meio de figuras que simbolizam determinado fato, embora seja pouco preciso, é muito atraente, sugestivo, fácil de visualizar e simples para interpretar. É largamente empregado em publicidade. Então tem aqui um gráfico de economia, né, dizendo aqui a respeito de um determinado produto, como foi ocorrendo no passar aqui dos meses, né? Beleza? Esse daí, então, é o gráfico de pictograma, né? Ou pictórico. Como é que é? No caso, pictórico ou pictograma. Pictograma é mais utilizado. Então, gente, isso aqui foi a parte de introdução de estatística. No próximo vídeo, a gente já vai falar de média aritmética, mediana, vamos falar de moda e vamos falar de desvio padrão, variância. Aí sim a gente vai fazer mais exercícios. Valeu? Até a próxima.